Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et vous? Je m'appelle Raquel e hoje vou falar um pouco sobre a Agatha Christie e os livros dela, como por exemplo Assassinato no Expresso do Oriente e Os Crimes ABC. E só pra constar, viu, eu não falo francês. Então me desculpem se eu falar alguma coisa errada no vídeo de hoje, d'accord? Mas fique você aqui comigo e já já você irá descobrir por que é que eu estou falando algumas palavras em francês. Aqui em meu canal eu falo principalmente sobre GOT, ou seja, a série Game of Thrones da HBO, e sobre a Zoiaf, que é a sigla para A Song of Ice and Fire, cuja tradução é As Crônicas de Gelo e Fogo, a obra-prima de George R. R. Martin. Porém, esporadicamente, eu quero falar aqui no canal sobre algum outro livro, filme ou série, e eu não poderia perder essa oportunidade de falar sobre a Agatha Christie, agora que o filme Assassinato no Expresso do Oriente está nos cinemas. Esse vídeo de hoje não tem spoilers, então deixa já aí a sua curtida. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e siga-me nas redes sociais, que estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu sou fã de carteirinha da Agatha Christie e tenho aqui na minha estante de livros a coleção quase completa dela. Já li quase todos os livros e os meus favoritos são, nessa ordem, Morte sobre o Nilo, Um Corpo na Biblioteca, Assassinato no Expresso do Oriente e Os Crimes ABC. Recomendo todos, pois são ótimos. Para quem, assim como eu, lê livros mais grossos como As Crônicas de Gelo e Fogo, os livros da Agatha Christie não fazem nem cócega e você vai lê-los em um piscar de olhos, dentro de pouquíssimas horas, porque cada livro tem pouco mais de 100 páginas. Esse aqui mesmo, tem 189 páginas apenas. Eu descobri a Agatha Christie na minha adolescência e ela teve uma influência muito grande nas minhas leituras. Para começar, foi por causa dela que eu adquiri um hábito que eu cultivo até hoje, que é o hábito de ler o final do livro primeiro. Pois é, eu faço isso. Todo livro que eu pego, eu leio o final primeiro e se eu gostar, eu leio um pedaço aqui, outro ali, até que eu resolvo se vale a pena mesmo ler o livro inteiro. Claro que isso não funciona muito bem com as Crônicas de Gelo e Fogo, porque você não tem tecnicamente um final, já que existem muitos finais presentes nos pontos de vista de cada um dos personagens. Mas enfim, foi por causa da Agatha que eu comecei a fazer assim. Sabe, quando eu lia um livro dela, eu ficava muito atenta durante a história toda e no final não importava quão grandes tinham sido meus esforços, eu nunca consegui descobrir quem que era o culpado pelo crime. Assassinato no Expresso do Oriente, então, se você já assistiu ou se pretende assistir, tem um dos desfechos mais surpreendentes de todos os tempos nas histórias de detetive. E quando o brilhante Hercule Poirot, cujo nome é pronunciado mais ou menos assim, finalmente elucida o caso nas páginas finais do livro ou nos momentos finais do filme, tudo fica claro, como se nunca pudesse ter sido diferente. Então, depois de muitas leituras frustrantes, eu finalmente decidi que eu iria ler a solução do crime primeiro e depois eu iria começar a leitura do livro, porque aí eu já saberia quem era o culpado e ficaria fácil ver todas as evidências que a autora sempre fez questão de espalhar aqui e ali. Eu quero também destacar que eu fiquei muito feliz ao descobrir que a J.K. Rowling, autora dos livros do Harry Potter, também é uma grande fã da Agatha Christie. E eu descobri isso depois que ela deu uma entrevista. E também porque no último livro dela, no caso As Relíquias da Morte, na capa do livro por fora, atrás, eu encontrei uma foto da J.K. Rowling em frente à estante de livros dela. E tcharam! E justo ali atrás estão alguns exemplares da Agatha Christie. E eu fiquei muito feliz então ao saber que uma de minhas autoras favoritas também tinha a Agatha Christie como uma de suas autoras favoritas. Muito bem, quero compartilhar com vocês agora então alguns fatos muito interessantes sobre a Agatha Christie. Para começar, ela é conhecida como a rainha do crime e do mistério e foi uma das mais inovadoras e importantes escritoras da história. Ela produzia praticamente um livro por ano e é lembrada até hoje por seus 66 romances de mistério, nos quais figuram detetives muito inteligentes como Hercule Poirot e Miss Marple. Mas ela também escreveu muitos outros livros, como por exemplo a peça de teatro A Ratoeira, e inclusive ela também publicou alguns romances com o pseudônimo de Mary Westmacott. E para completar, ela gastou nada mais, nada menos do que 15 anos escrevendo sua autobiografia. Uma das coisas das quais eu mais gosto nos livros dela é que o cenário
cenário da história nunca se repete. Em cada livro, os personagens são outros. Há um outro crime que se passa em um outro lugar, e o bacana é que ela sempre nos ensina algo sobre esse lugar. Por exemplo, no livro Morte sobre o Nilo, a história se passa no Egito. E se você ainda não sabia disso, vai ficar sabendo agora. O segundo casamento de Agatha foi com um arqueólogo. Então, há muitas informações precisas e interessantes sobre a arqueologia egípcia nessa história. Agatha nasceu em Torquay, na costa sul da Inglaterra. Os livros dela foram traduzidos para mais de 100 línguas e ela tornou-se uma mulher muito famosa por causa deles. Mas, por incrível que pareça, apesar de ser muito inteligente, ela era uma mulher muito tímida também, solitária e tinha uma vida bastante infeliz. Ela foi educada em casa pela mãe e o pai dela morreu quando ela estava com 11 anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela teve a oportunidade de trabalhar em um hospital, onde aprendeu muito sobre química e venenos, algo que se tornou muito útil no futuro em sua carreira como escritora. O primeiro livro que ela escreveu, The Mysterious Affair at Styles, foi publicado em 1920 e nele já aparece o Hercule Poirot. Depois, ela teve um casamento mal sucedido com o piloto Archibald Christie, de quem ela se divorciou depois, mas manteve o sobrenome, que a tornou famosa. E o que eu posso dizer, não é? C'est la vie, mon ami. No mesmo ano em que ela se divorciou, a mãe dela também morreu. Então, foi uma situação muito difícil para ela. Ela chegou, inclusive, a sofrer por causa disso um colapso nervoso e desapareceu por 11 dias, ao fim dos quais ela foi encontrada disfarçada em um hotel no norte da Inglaterra. E se você estiver pensando em visitar Torquay algum dia, saiba que lá, todo ano em setembro, eles realizam um festival dedicado a Agatha Christie. Então essa é a melhor época do ano para você fazer uma visita. Agora, uma coisa da qual eu nunca gostei ao ler os livros é que, como o Hercule Poirot é belga e, portanto, ele fala francês, há muitas frases em francês espalhadas pelo livro e eles não colocam tradução, viu? Algumas frases a gente meio que deduz o que elas significam, mas lembre-se de que eu li esses livros na minha adolescência. Não existia internet naquela época e eu não tinha um dicionário de português-francês, então eu penei, viu? Arduamente. Agora, hoje nós temos aí o Google Tradutor, então para você vai ser muito mais fácil ler os livros, o que foi para mim, mon ami. Eu ainda não tive condições de assistir ao remake de Assassinato no Expresso do Oriente, que está nos cinemas, porque aqui na minha cidade não tem cinema. Mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero sim assistir a esse filme. Me conta aí nos comentários se você descobriu quem é o culpado e se você gostou do filme. Pode soltar spoilers à vontade nos comentários, viu, que eu vou responder e também vou tirar suas dúvidas e a gente pode conversar a respeito. Se você assistiu a esse vídeo até agora, eu tenho pra você 2 palavras. Merci beaucoup. Espero ver você de novo em meu próximo vídeo. Curta esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se sem demora e siga-me nas redes sociais. Au revoir, mon ami. Au revoir, chérie.